Olá, alunos, tudo bem? Estamos iniciando aí, né, o mês de junho, né, o segundo mês do segundo bimestre, né, mês final. Aí, então, tô gravando esse vídeo aqui, que é referente à primeira semana do mês de junho, tá? Aí, a semana que vem, vou explicar o conteúdo da semana que vem e assim por diante, tá bom? Tem alguns exercícios para vocês resolver aí, depois da explicação. Vocês anotem, façam no caderno, né? Aí lá no fim do mês, do dia 23, 24 em diante, vocês podem estar enviando para mim, tá bom? Ou respondendo o formulário Google, né? Ou tirando foto dos exercícios no caderno e enviando para mim poder estar anotando aqui, tá bom? Então vamos lá para a explicação. O que a gente vai estudar nessa primeira semana? Escalas, tá? Escalas. Então vamos ler aqui. A indicação 1 por 18 ou 1 dividido em 18 significa que a escala utilizada para construir essa miniatura aqui de automóvel é de 1 para 18. 1 centímetro da miniatura representa 18 centímetros do automóvel real. Escalas são razões, quer dizer, uma fração, né? Pois comparam o comprimento real com o comprimento na ampliação ou redução do desenho do objeto e etc. Então, como que eu calculo uma escala? É o comprimento na representação pelo comprimento real. Tá? No caso do carrinho aqui, foi o comprimento na representação 1 e o comprimento real 18, então foi 1 por 18. Tá? Beleza? Essa escala aqui, depois a gente vai aprofundar mais, tá? Que eu quero que vocês estudem bem mesmo, que até vocês já viram, com certeza já viram, é essa velocidade média aqui, tá? Então tem um balãozinho aqui com o seguinte texto: percorri 320 km em 4 horas. Qual foi a velocidade média do carro nesse percurso? Se ele percorreu 320 km em 4 horas, em 1 hora, ele percorreu 320 dividido por 4, que é 80 km. Tá? A velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Tá? Então aqui é a mesma coisa que está falando aqui em cima. 320 quilômetros dividido por 4 horas dá 80 quilômetros em 1 hora, 80 quilômetros por hora. Usamos símbolo, esse símbolo aqui, uma barrinha, para representar a divisão. Lemos quilômetro por hora. Isso aqui é a parte teórica, né? A parte prática a gente vai ver aqui agora. Galerinha, aqui eu coloquei 2 exemplos aqui, tá? Eu vou fazer esses 2 exemplos aqui com vocês, tá? Para depois vocês resolverem os exercícios que ficou para vocês aí dessa primeira semana. Esse daqui, ó, é bem simplesinho, né? Esse daqui. Por quê? Porque basta eu jogar na formulazinha, né? Eu tenho aqui a distância percorrida e eu tenho aqui o tempo gasto. Então, basta eu jogar na formulazinha. Velocidade média é o tempo percorrido, quanto que foi? 120 km. Por tempo gasto, que foi de 2 horas. Fazendo essa continha aqui, 120 dividido por 2 dá 60. 60 o quê? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Então aí está o resultado, tá? A velocidade que Alonso estava em seu passeio. Então é só anotar a opção. Agora esse segundo aqui, galerinha, já tem uma coisa, uma diferencinha aqui, tá? Qual que é a diferença? Olha o exercício. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos?
não está em quilômetros por hora, está em metros por segundo. Então eu preciso fazer a conversão, tá? Porque está querendo em quilômetros por hora, eu tenho em metros por segundo, tem que fazer a conversão. Que jeito? Ora, tem a tabelinha aí, né? Tem a tabelinha de conversão que vocês podem estar pesquisando na internet aí. É tabela de conversão de velocidade, tá? Mas aqui é simples. Por quê? Porque eu posso usar uma regrinha de 3 ou uma igualdade de fração. Veja bem, ó. Eu quero passar de metros para quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, não é isso? Isso vocês sabem, 1000 metros, tá? 1000 metros. Eu quero 1.200 metros, então eu vou colocar aqui 1.200 metros. E quero saber o quê? Esse 1.200 metros em quilômetro, tá? Aqui a gente tem uma regrinha de 3 simples ou uma igualdade de fração, né? Para quem queira. Que jeito que eu resolvo? Multiplicando cruzado. Então vai ficar x vezes 1000, 1000x. 1000x. Que é igual ao quê? 1 vezes o 1.200, que é 1.200. Fazendo essa continha aqui, o 1000 está multiplicando, passa para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo. 1.200 dividido por 1000. Sempre que eu estou dividindo por 1000, eu volto a vírgulazinha que está no fim, 3 casinhas, ela vai vir parar aqui. Então dá 1,2, o quê? Quilômetro. Né? Já converti o metro em quilômetro. Ó. Agora, eu preciso também passar minutos para hora. E eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Então, 20 minutos vai ser quantas horas? Outra vez, a gente cai aqui numa igualdadezinha de fração, multiplica cruzado. 60 vezes o x vezes 60, é 60x. Igual. 1 vezes o 20, dá 20. Como eu quero o x, eu isolo o x, e o 60 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 60. E se a gente pegar a calculadora e fizer essa continha aqui, 20 dividido por 60, a gente vai chegar numa dízima periódica 0, 3, 3, 3 e assim por diante. Tá? O que? Horas, né? Eu converti minuto para horas. Então, aqui eu já tenho quilômetro e aqui eu já tenho horas. Agora, basta jogar na formulazinha. Velocidade média é igual ao espaço percorrido, né? Na formulazinha está a distância percorrida. A distância percorrida foi de 1,2 km. 1,2 km pelo tempo gasto, que foi de 0,333 horas. Então, 1,2 dividido por 0,333, se vocês pegar a calculadora, vocês vão chegar nesse resultado aqui, ó, 3,6, o quê? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Tá? Então tá aqui o resultado, 3,6 km por hora. Galerinha, uma dica que eu quero dar para vocês, ó, é o seguinte, ó. Quando eu quero converter quilômetros por hora em metros por segundo, quando eu quero ir de quilômetros para metros, eu vou dividir por um númerozinho mágico chamado 3,6. E se eu quero ir de metros para quilômetro, é a operação inversa. Então, eu multiplico por 3,6. Tá? Não esqueça isso aqui. Se eu quero passar de quilômetros para hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero voltar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Tá? Anotem isso aí no caderno aí para não esquecer. Aí, nós vamos estudar aqui, nessa mesma semana, a densidade demográfica. Tá? A geografia utiliza razões, os mapas utilizam escalas que, como vimos, são razões.
Acompanhe mais uma aplicação. Para estudar como a população se distribui, é importante comparar o número de habitantes e a área de território que ocupa. Segundo os dados do IBGE, em 2013, a densidade demográfica do estado de Tocantins era de 4,98 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que a razão entre a população desse estado e sua área, em quilômetros quadrados, é igual a 4,98. Então, como que a gente calcula a densidade demográfica? Densidade demográfica é igual à população da cidade, do país, do estado, ou pela área ocupada por essa população. Essa ideia pode ser aplicada a outras situações. Veja, podemos, por exemplo, calcular quantos foliões havia por metro quadrado nessa festa. Aqui. 120 mil. Aqui, ó, no sábado de carnaval, os 20 mil metros quadrados de orla foram ocupados por mais de 120 mil foliões. Então, qual que é a população? 120 mil foliões, está aqui. Dividido pela área, qual que foi a área? 20 mil metros quadrados, está aqui. Fazendo 120 dividido por 20, vai dar 6 foliões por metro quadrado de orla, tá? É só não esquecer dessa formulazinha aqui para a densidade demográfica. Beleza? Então aqui eu coloquei um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Quem quiser anotar no caderno esse exemplo para poder ter facilidade na hora de resolver os exercícios, anota aí. Olha o que diz. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados. Olha a área aqui, né? A área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interfere na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga, em habitantes por quilômetros quadrados, é de... Galerinha, então é só a gente usar a formulazinha, né? O que é a fórmula da densidade demográfica? Vamos colocar aqui. Deixa eu apagar. Que saiu feio. Cadê a bolacha? Aqui. Então vamos lá. Densidade é igual à quantidade da população, né? A quantidade no caso aqui de brasileiros, que é de 20 milhões. Então, só um minutinho aí. É a população, isso, 20 milhões. Aí, 20 milhões dividido pela área. Qual que é a área? 800 mil. 800 mil. A população, 20 milhões. A área, quilômetros quadrados. Então aí é só fazer a continha agora. 20 milhões dividido por 800 mil vai dar 25 por quilômetros quadrados. Isso significa, né, que existem 25 brasileiros por quilômetro quadrado nessa região aqui, tá, da Caatinga. O que é interessante saber aqui? É que a densidade demográfica é calculada pela população e dividido pela área, tá? Só isso. Que vai dar 25, então a resposta aqui nessa questão aqui seria a B. Aí ficou esses exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Na planta de uma casa, uma parede de 4 metros está representada por um segmento de 5 centímetros. A escala utilizada na planta é de... Aí vocês vão ver aqui qual a opção, né? Que é o valor... o valor... Deixa eu voltar lá para... Aqui.
é o valor comprimento na representação pelo comprimento real. Aí qual que é o comprimento real aqui que vocês acham? Qual que é o comprimento real? É 4 metros ou é 5 centímetros? Né? Então é só jogar lá. Tá? A 2, calcule a velocidade média horária para esse percurso. Eu quero uma velocidade média para 13 km percorrida a pé em 2 horas. Então aqui já está quilômetros por hora, não precisa converter nada. Aqui, 6 km percorrido de bicicleta em 15 minutos, então aqui eu vou precisar passar para horas. Aí vocês vão fazer aquele esquema. Se 1 hora tem 60 minutos, 15 minutos vai ter quantas horas, né? Aqui, está em 315 km percorrido em 3 inteiros e 1 meio de horas, tá? Aqui vocês vão ter também que saber que para mim passar um número misto, né? Que isso aqui é um número misto em fração imprópria, ou fração própria, quer dizer, eu vou multiplicar embaixo e somar em cima com o mesmo denominador. Então, no caso aqui seria 2 vezes 3, 6, mais um 7, tá? 7 dividido por 2, que dá 3,5. Então, são 3 horas e meia, tá? 3 horas e meia. Aí é só fazer aí calcular a velocidade média usando aquela formulazinha que eu já mostrei para vocês, tá bom? Galerinha, e o último exercício que ficou para vocês da semana, esse aqui, o estado de São Paulo, que é densidade demográfica. O estado de São Paulo representa uma população aproximada de 41 milhões de habitantes, então tá aqui, ó, habitantes, e a área aproximada de 250 mil, e a área, então é habitantes por área, né? Habitantes por área. Aí é só calcular. De acordo com esses dados, a densidade demográfica do estado de São Paulo é de... Aí vai ser uma dessas opções aqui, tá? Galerinha, espero ter ajudado vocês aí com essa explicaçãozinha. Não fique só nisso, procure ver outros vídeos, né? No YouTube tem bastante vídeo aula boa aí, né? E não fique só nisso aqui não, senão não vai para frente, tá? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, tenham um bom resto de semana aí, beleza? Tchau!